Ela hesitou um momento antes de abrir um sorriso. É assim que você me chama? Eu gosto disso. Mas, na verdade, o meu nome é Melanie. Senti meu rosto ficar vermelho. Claro que o nome dela não era Rachel. Isso foi apenas algo que eu inventei na minha cabeça. Ainda assim, meu constrangimento não conseguiu acompanhar minha confusão e alegria. É realmente você? Ela assentiu. Sim, sou eu. Rachel, Melanie, grunhiu quando dei um passo à frente e comecei a abraçá-la. Rindo, ela me abraçou de volta por um momento. Então, ela sussurrou no meu ouvido. Thomas, precisamos conversar, e não aqui. Podemos entrar? Eu me afastei e assenti, enxugando os olhos enquanto tentava terminar de destrancar a porta com a mão trêmula. Meu coração batia forte e eu ainda sentia como se estivesse em um sonho estranho e maravilhoso. Quando entramos e sentamos no sofá da minha sala, eu me forcei a me concentrar na maior pergunta que eu tinha. Como? Melanie ainda estava sorrindo quando nos sentamos, mas agora ela parecia preocupada e triste. Thomas, é isso que eu estou aqui para lhe dizer. As coisas não são como você pensa que são. Elas nunca foram. Eu fiz uma careta, uma nova linha de medo cortando minha névoa feliz. O que você quer dizer? Ela segurou a ponta do nariz por um momento, olhando para baixo como se estivesse tentando descobrir como dizer o que quer que ela estivesse a dizer. Thomas, você faz parte de um experimento psicológico. Eu faço parte disso há mais tempo do que você, como um dos atores. E ainda não sei todos os detalhes. Tenho certeza de que é administrado por alguma agência do governo e sei que eles estão investindo muito dinheiro e tempo nisso. Mas por quais razões, não tenho tanta certeza. Percebi que estava torcendo as mãos. Não, isso não estava certo. Não poderia estar certo. Isso era algum tipo de truque. Melanie continuou. O que eu sei é que você está sendo observado como um assunto de longo prazo. Eles construíram todo esse cenário onde você faz o trabalho secreto observando alguém. Que parece estar preso. Eles lhe dão instruções e uma maneira de fazer escolhas. Você tem botões ou algo que você pode escolher, certo? Eu balancei a cabeça fracamente, minha língua presa em minha garganta. Sim, um vermelho e um verde. Ela suspirou e assentiu. Eu acho que eles estão testando o quanto você vai obedecer. Que escolhas você fará com base em sua moral, sua inteligência e seu medo. É interessante. Ou pelo menos eu pensei assim quando me juntei pela primeira vez, 6 anos atrás. Eles nunca me deram oficialmente muitos detalhes, apenas o essencial. Mas as pessoas falam, os outros atores e eu, às vezes ouvimos coisas e fofocas. Ela sorriu tristemente. Foi isso que me fez começar a me sentir mal. Eu interrompi. Outros atores? Os olhos de Melanie se arregalaram. Ah, caramba. Sim, acho que ainda o chamam de Sr. Solomon. Há outros também. Quando eu apenas olhei para ela, ela continuou. De qualquer forma, por muito tempo era apenas o trabalho normal, certo? Eu passo 6 horas por dia agindo como se eu fosse uma garota presa, principalmente fingindo pintar ou assistindo TV. Você sabe, coisas chatas. Eu ainda não pude deixar de interromper novamente, odiando a dor trêmula em minha voz. Você falsifica a pintura? Você não está realmente pintando esses quadros maravilhosos? Agora Melanie parecia envergonhada. Não, desculpe. Eu não posso pintar nem um pouco. Mas sou uma boa cantora. Ela tentou sorrir, mas vacilou, estendendo a mão. Ela tocou meu braço. É por isso que ele sempre tem as pinturas viradas, onde você não pode vê-las.
Eles já estão prontos antes. Tudo que você vê são algumas telas em branco e... Bom, e quando eles querem que eu te mostre alguma coisa... Sua expressão escureceu enquanto ela prosseguia. É por isso que eu tive que quebrar as regras e entrar em contato com você. Quando eles começaram a fazer essa mensagem oculta, besteira de jogo mental, eu fiquei preocupada que você levaria isso muito a sério, que você poderia se machucar. Assim que você saiu do seu turno essa noite, conversei com um dos caras do departamento de vídeo. Ele me contou sobre como você reagiu, me mostrou como você ainda estava estacionado na rua do prédio. Eu dirigi. O jogo de quarto está em um prédio fora da cidade. Eu vi você sentado em seu carro e quase me aproximei de você, mas estava com medo de ser pega e demitida. Então eu estacionei e esperei até que eu pudesse tentar seguir em outro lugar e te dizer que eu estava bem. Ela piscou para conter as lágrimas. Tenho vergonha de dizer que quase saí algumas vezes. Não quero perder este emprego e tentei dizer a mim mesma que você ficaria bem depois de 1 ou 2 dias. Eu poderia fazer com que eles mudassem o roteiro o suficiente para que você sentisse que eu estava bem e não se preocupasse muito. Senti um calor raivoso crescendo no meu peito. Bom, isso é legal da sua parte. Ela olhou para cima, seus olhos vermelhos. Eu sei, eu sou horrível, eu sinto muito. Eu estava sendo egoísta e covarde, mas na verdade eu não fui embora. E então, quando eu vi Charlie saindo do prédio, vi você correndo para falar com ele, eu sabia que eles estavam aumentando ainda mais. Charlie? Melanie revirou os olhos em frustração. Ah, droga, sim, desculpa. Charlie Jeffries. Ele é outro ator. Em outra versão anterior do experimento, ele mesmo interpretou o Sr. Solomon. Mas eles decidiram que ele não era assustador o suficiente. Então agora ele geralmente está em um dos trajes. Ele realmente fez muito isso para sua versão. Você simplesmente não consegue reconhecê-lo sob todas aquelas roupas que eles usam. Continuei enrolando e desenrolando minhas mãos em meu colo. Foi tudo demais. Eu me senti como uma bolinha de pinball, entre raiva e alívio, vergonha e confusão. Então, todas aquelas coisas que ele me contou, isso foi tudo para me assustar? Para ver como eu iria reagir? Ela assentiu enquanto fungava e enxugava o nariz com as costas da mão. Sim, eu sinto muito. É por isso que eu sabia que não podia esperar mais para contar a você. Eu podia ver o quão preocupado e assustado você estava voltando para o seu carro. Eu puxei meu braço para trás de seu toque. Bem, obrigado, eu acho. Pelo menos você me parou antes de eu ir à polícia e acabar parecendo uma piada na frente deles também. Eu só queria que ela se fosse, seus olhos solidários e compassivos longe de mim. Obrigado por passar por aqui e me deixar entrar nisso. Eu tentei fazer minha voz soar dura e insensível, mas em vez disso saiu aguda. Levantando-me, afastei-me dela para que ela não pudesse ver quando comecei a chorar. Se você se importa, eu preciso de um tempo para pensar. Isso é muito. Um momento se passou e então sua mão estava em meu ombro. Thomas, você não tem nada para se envergonhar. Eles são muito bons no que fazem. Tudo que você fez foi o que achou certo, porque você é um homem bom. Eu dei de ombros. Achei que você estava com problemas e queria ajudar. Ela gentilmente me virou para ela, e quando eu olhei para cima ela sorriu. Eu sei, mas você precisa perceber. A maioria das pessoas não teria tentado ajudar. Não quando isso significava desistir do emprego ou se arriscar assim. Não para uma estranha. Limpei meu rosto enquanto desviava o olhar. Bom, eu ainda me sinto burro, mas estou feliz que não seja real. Eu estou contente que você esteja bem, que nós dois estamos. Fiz uma pausa e achei seu olhar novamente. Nós somos, não somos? Seguros, eu quero dizer. Ele hesitou antes de assentir.
Sim, eu acho que sim. Como eu disse, eles investiram muito no que quer que seja, e o fato de estarem dispostos a ir tão longe com você me faz pensar. Mas nunca vi nenhum sinal de que alguém se machucaria. Acho que o pior que pode acontecer é um ou ambos serem demitidos. Senti meu rosto ficar vermelho novamente. Não se preocupe com isso. Vou desistir amanhã. Finalmente vou conseguir apertar meus malditos botões. Talvez os dois. Comecei a sorrir, mas então vi a expressão no rosto de Melanie. Thomas, por favor, não faça isso. Eu não acho que eles iriam nos machucar. Mas se você desistir, eles vão descobrir que eu falei com você. Eu não acho que eles nos observam o tempo todo, mas não sei o que eles podem descobrir. Você sabe, rastreamento de celulares, satélites, espiões, o que for. Eu estou correndo um grande risco apenas por estar aqui e não quero que eles percebam. Eu dei um passo para trás dela. Então, você quer continuar sendo paga para enganar as pessoas como eu? Ela estendeu a mão e agarrou a minha mão direita. Eu a estava apertando inconscientemente e ela relaxou com o toque dela. Não quero, mas eu não esperava isso. Como o experimento mudou, conhecendo você de verdade, não posso fazer isso a longo prazo, mas mais um mês ou dois para economizar dinheiro. Agora que você está nisso e não vai ficar mais assustado ou magoado com isso? Ela sorriu. Isso eu posso fazer. Isso nós dois podemos fazer. Podemos continuar normalmente. Pegar um pouco mais de dinheiro deles e então um de nós pode desistir. No mês seguinte, outro pode. Como isso soa? Eu dei de ombros, incerto. Fazia algum sentido? E uma vez que eu me acalmasse, provavelmente faria mais. Ela deu um aperto na minha mão. E quando tudo isso acabar, eu quero te conhecer melhor. Eu sei que tenho desempenhado um papel, mas na maioria das vezes sou eu que você está assistindo todo esse tempo. Eu acho que é justo que eu veja mais de você também. Ela corou. Supondo que você esteja interessado nisso. Senti minha mão ficando úmida na dela, enquanto meu estômago se agitava. Bem, quero dizer, sim, eu gostaria disso. Engolindo em seco, acrescentei. Quanto tempo temos que esperar para nos vermos novamente? Melanie sorriu para mim. Trabalhe mais um mês. Salve o que puder. E então, desista. Vou esperar mais 2 ou 3 semanas e depois farei o mesmo. E então... Ela olhou para o teto enquanto refletia por um momento. E eu fiquei impressionado novamente com quão bonita ela era. Mesmo que ela fosse um pouco diferente pessoalmente do que eu imaginava. Daqui a 3 meses nos encontraremos aqui. Eu vou lá e podemos começar a nos conhecer melhor. Como isso soa? Devolvendo seu sorriso, eu assenti. Isso parece ótimo. Quando ela saiu alguns minutos depois, parte de mim odiou vê-la partir, mas outra parte ficou aliviado. Eu estava tão exausto e, enquanto eu estava tão feliz que ela estava bem, e nós finalmente nos conhecemos, eu me senti como um fio queimado em uma lâmpada velha. Eu precisava de um tempo sozinho, tempo para pensar e se acalmar. E acima de tudo, tempo para descansar. Eu nem me lembrava de ter adormecido, e quando acordei, percebi que meu alarme estava tocando há mais de 30 minutos. Eu pulei e corri para chegar no meu turno do trabalho. Quando ela estava saindo, Melanie havia enfatizado novamente como precisávamos agir completamente da mesma forma. Isso significava não enlouquecer, mas também significava não agir como se tudo estivesse bem. Se de repente eu não mostrasse sinais de estar preocupado com ela, isso os alertaria também. Eu prometi e ela saiu depois de um breve abraço e um beijo, lembrando que agora, através da névoa do meu cansaço na noite anterior, parecia um sonho. Ainda assim, entrei na sala de vigilância com o coração muito mais leve. Eu não precisava mais me preocupar ou me sentir culpado por não ajudá-la. E havia alguma satisfação em finalmente denunciar as pessoas que me enganaram por tanto tempo.
Além disso, em 3 meses eu terminaria com este lugar e veria Melanie novamente. Pessoalmente, pelo menos. Porque eu pude vê-la no feed de vídeo assim que entrei no trabalho. Ela estava dormindo quando cheguei lá. E me peguei me perguntando se ela estava tão cansada quanto eu ainda me sentia. Quando ela acordou mais tarde e começou a ler um livro, eu comecei a sorrir e tive que me conter. Eu ainda deveria estar preocupado em atuar, não sorrindo como se eu tivesse uma queda. Eu tive que fazer melhor para Melanie não ter problemas. Cerca de 1 hora depois, ela começou a trabalhar em outra de suas pinturas. Observando seu trabalho, fiquei impressionado com o quão real tudo parecia. Era difícil ver tudo no meu ângulo, mas eu poderia jurar que ela tinha tinta naqueles pincéis e estava realmente pintando o que estava na tela. Eu me encontrei sentindo orgulho dela. Ela realmente era uma ótima atriz. Não só eu não a vi dando nenhuma pista de que tínhamos nos conhecido ou conversado, mas ela realmente parecia diferente no quarto do que no meu apartamento. Achei que era isso que ela queria dizer com desempenhar um papel. Eu estava quase no final do meu turno, e embora eu odiasse deixá-la, eu tinha que admitir que estava pronto para dormir mais um pouco. Tentar guardar minhas reações o dia todo tinha sido exaustivo, e eu temia as próximas semanas. Mas então percebi que ela tinha terminado de pintar. Eu esperava que ela fosse fazer outra coisa, mas em vez disso ela pegou as telas pelas bordas e cuidadosamente caminhou até o sofá. Seu corpo estava bloqueando no início, mas então ela se afastou. Era uma pintura de uma árvore enorme. A casca era em um vermelho escuro, com um enorme tronco retorcido que se partiu em uma dúzia de galhos. Aqueles galhos estavam cobertos de folhas de um verde tão profundo que quase me lembravam mais nuvens de tempestade do que o topo de uma árvore. Como todas as pinturas, me senti tocado por ela. Mesmo agora que Melanie me disse que não as pintou, as imagens em si, combinadas com as cores e os pequenos detalhes, ficaram realmente incríveis. Assim como este, se você olhar bem de perto, poderá ver que havia vários pequenos melros nos galhos das árvores. Era engraçado, mas eles quase pareciam que eles eram feitos de palavras. Senti meu coração começar a martelar e me forcei a manter a calma. Não adianta ser bobo. Eu sabia que era tudo um jogo agora, e eu só tinha que fazer a minha parte um pouco mais. Ainda assim, o eu, preocupado, iria querer saber o que as palavras diziam, então eu poderia tentar lê-las. Apertei os olhos, seguindo os pássaros da direita para a esquerda e de cima para baixo. Esta menina não sou eu. Desviei o olhar da pintura para ver Rachel olhando para mim. Ela parecia aterrorizada. Oh, não.